Outro dia eu ouvi o professor indicar O Bom Gigante, do Oscar Wilde, como um bom livro para a educação infantil, mas só encontrei o conto O Gigante Egoísta. É exatamente este. Desculpa a minha confusão aí, eu não me lembrei na hora. Tenho um filho de 7 anos e gostaria de comprar os livros certos para a sua educação. Falei, bom, esse aqui é apenas um conto, deve ter o quê? Umas 7, 8 páginas no máximo. Eu não saberia dizer se muitos outros contos do Oscar Wilde serviriam para isso. Faz muito tempo que eu os li. Esse aqui se impregnou na minha mente, mas eu não lembro os outros, né? Nesse conto você vê então uma coisa bastante óbvia. O Oscar Wilde, viado ou quanto fosse, era uma pessoa de muito bons sentimentos e bons princípios, no fim das contas, né? Aliás, eu acho uma coisa estranha hoje como as pessoas acreditam poder encontrar explicações para uma personalidade, né, na vida sexual do sujeito. Isso é uma coisa tão absurda, porque se há algo que radicalmente não faz parte da personalidade, são os impulsos sexuais. Você não escolhe aqueles que você tem, você não sabe de onde eles vêm. Os seus impulsos sexuais podem vir do elemento genético, pode vir de uma influência do meio, pode vir de um estado hipnótico, pode vir de uma influência diabólica, pode vir sabe-se lá de onde. Então elas em si mesmas não significam absolutamente nada, o que importa é o que você faz com elas, como é que você se relaciona com elas. Mas hoje, vamos dizer, a orientação sexual do sujeito é a chave de tudo, né? Quer dizer, então, por isso que as pessoas querem saber sempre, né? Eu lembro que o Zé Guilherme Melchior, quando foi entrevistado na televisão, que as pessoas mais queriam saber como é a sua vida sexual. Falei, bom, graças a Deus, a mim jamais me perguntaram uma coisa dessa, porque se me perguntasse, eu descreveria como é, né? Ainda ficaria muito espantado, mas você não sabe? Eu explico como é a vida sexual. Então, que o Tiago Tondinelli, no seu livro Jardim das Aflições, você comenta a questão proposta por Georg Cantor, que tentou destruir o argumento lógico de que o todo é maior que as partes, e ações incluídas no todo, utilizando a diferença entre o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números pares. Segundo Cantor, por ambos rumarem ao infinito, então seriam iguais e, consequentemente, o todo, o conjunto dos inteiros, seria igual à parte, o conjunto dos pares. Em seguida, você mostra o erro de Cantor, dizendo que, na verdade, confundiu os símbolos dos números com os próprios números, considerados na concreção. Ou seja, Cantor, na verdade, falou de um mesmo conjunto de duas maneiras diferentes, e que, com isso, dizer que havia igualdade, deixando de lado o fato de que havia um e apenas um conjunto, o dos números, né? Se você pegar o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números pares, este último é exatamente o primeiro conjunto contado de 2 em 2. Então não há dois conjuntos para você comparar. Não é isso? Agora, note que essa distinção que eu estou fazendo ela não é matemática, ela é ontológica. Isso não escapa da dimensão matemática. E olha os números ontologicamente, ele não pode perceber isso. Matematicamente, o conjunto dos números inteiros é um conjunto e o conjunto dos números pares é outro conjunto. Mas isso é apenas uma convenção matemática, só que para o sujeito envolvido nessa atividade profissional, né, isso é tudo o que existe. Não seria justamente essa uma das confusões feitas pelo pensamento revolucionário ao tentar equiparar partes e todos, mas o fazendo por nomes, sinais arbitrariamente dispostos que não mudam a realidade inerente das coisas? Claro que é. Você tem toda a razão, Tiago. Você veja, um dos princípios da confusão moderna foi o surgimento da chamada lógica dos sinais. Que Aristóteles tirou todos os preceitos da lógica, ele tirou da observação dos seres vivos, por exemplo, o que ele diz sobre as categorias, espécies, gêneros, etc. A origem daquilo são os animais e plantas que ele estudou. Ele vê que eles se organizam assim. Então ele estava falando de conceitos que são descritivos de uma realidade existente e imediata. Porém, à medida que a lógica vai se aperfeiçoando, entre aspas, ela cria os seus instrumentos técnicos e ela passa a ter, por assim dizer, uma existência independente da sua fonte. Tá certo? Então, daqui a pouco a tendência de você coisificar, né, as regras lógicas e tomá-las como independentes da realidade é muito grande. Então aquilo assim como, né, acontece com as línguas na origem da linguística. A linguística de Fernando de Saussure vai tomar, vamos dizer, a estrutura da língua como se fosse uma coisa independente, uma coisa existente em si. Tá certo? É claro que isso é, vamos dizer, metodologicamente é aceitável, mas se é tomado como realidade, então virou delírio, virou alucinação. Uma coisa é você considerar
examinar uma coisa independente daquilo que possibilita a existência dela. Outra coisa é você acreditar que ela existe independente das condições que possibilitam a sua existência. Então, quando essa coisa do Newton que eu estava falando, quer dizer, você acreditar, por exemplo, que o universo newtoniano é real, eu digo, bom, você está maluco completamente. Né? Então, evidentemente que ele não é real em si mesmo. Ele é apenas um conjunto de propriedades que você obteve isolando os fatores matemáticos dos outros fatores. Então, ele não é existente de per si. Ele é um aspecto que pode ser considerado independentemente para fins metodológicos, mas que não existe independentemente de nada. Gostaria de relatar um caso que aconteceu comigo e por isso mesmo acho que posso ser de ajuda para o resto dos meus colegas. Depois de ouvir suas aulas, fiquei como em suspenso com o conceito e a ideia de consciência. Esse conceito, essa hipótese mental veio tomando forma a cada dia que eu não tentava entendê-la, mas apenas tentava percebê-la na realidade. Desisti de entender o que era consciência e consegui percebê-la. Após ler o capítulo Teoria da Consciência de Eric Wegener em Anamnese, no caso onde ele cita o ato de levantar, que em nenhum momento se torna consciente, parei de ler ali mesmo e fui tentar levantar de uma cadeira. Realmente o processo é obscuro. Mas no ato mesmo de levantar, em uma das minhas piscadas, quando o olho fechou, escureceu, e em fração de segundo, infinitesimal, o percebi abrindo, e a realidade se desvelando para mim de uma nova forma, tive consciência de que tive consciência disso de uma maneira totalmente diferente do que já havia experimentado. Meu filho, você está fazendo exatamente o que tem de fazer. Você tem que observar como as coisas realmente se passam. Então, perceber a realidade é mais importante do que compreendê-la, porque se você não percebe, se você não tem o o quê, muito menos você vai ter o porquê. Agora, hoje, a norma é o seguinte, tudo aquilo que você não tem um porquê, você admite recusar que existe, admite aceitar que existe. Então, se você já não tem uma explicação, você não aceita o fato. Eu falo, bom, isso aí é a maior maneira de você nunca entender nada. Logo depois de passar por essa experiência autoinduzida, de perceber-se percebendo, perceber-se percebendo consciência consciente, voltei ao texto do Wegener e me vi navegando por águas muito mais seguras e conhecidas. Estava agora diante de algo translúcido para mim, que para mim é mais certo do que a mera hipótese do parágrafo compreendido mentalmente. Essa experiência, dentre outras que faço com frequência, me tem dado força e embasamento para ter certezas que antes eram só ideias. Brilhante, é isto mesmo. Quer dizer, compreender o texto é fazer isso, meu filho. Um texto de filosofia não é para ser lido só como um romance. Ele tem que ser tocado como uma partitura. Você tem que ir lá no pianinho e tocar uma vez, duas vezes, três vezes, até você acertar o tom. Tá certo? Então, é por isso que você tem que ler muito lentamente e deixando primeiro que haja o impacto imaginário. Total. Onde vai misturar ali o verdadeiro e o falso. Mas são milhões de sugestões que são evocadas, que vêm do seu próprio material interior, são evocadas pela leitura. Depois, através, vamos dizer, da experiência, da observação, da análise, etc., você vai separando o verdadeiro e o falso, mas só depois. Primeiro precisa ter o material imaginativo. E por isso mesmo, agora, ao ler os textos de filosofia, passo a avaliá-los com esse olhar da experiência e do abstratismo. Coisa que me tem engrandecido enormemente, e tudo graças às suas aulas e os ensinamentos da presença por experiência e da unidade do conhecimento na unidade da consciência. Mas é isso mesmo que tem de fazer, só que tem que fazer o resto da sua vida. Não é fazer um tempo e agora já aprendi. Tá, não, epa, isso é assim e de novo, e de novo, e de novo. Joel Tang. Sou muitíssimo grato a esse curso. Se a minha vida sofreu uma reviravolta há mais de 10 anos, quando comecei a ler seus livros e acompanhar seus artigos, parece que agora posso dar a ela um verdadeiro eixo. Obrigado, mas é este o objetivo. Capaz de investigar a verdade por si mesmo e de sabê-la, mesmo que ninguém a entenda, mesmo que você não consiga explicá-la para ninguém. Né? E você ter, no fim das contas, a experiência da realidade. Você estar aberto para a imensa realidade que nos circunda e no qual se insinua a ordem cósmica e divina. E você tem esse vislumbre da ordem cósmica e divina, então, não, aí você está no certo. Entre o estado da sua mente isolada, pessoal, individual, e o estado de maturidade que eu estou me referindo, existe a absorção do testemunho dos homens de todas as épocas
e lugares. Você aprender a ver as coisas como eles viam. E através exatamente dessa impregnação imaginativa. Até o ponto em que você, no mínimo, você possa ter a certeza de que você está percebendo mais ou menos como toda essa gente percebeu. É como se você estivesse, vamos dizer, numa assembleia, está lá Aristóteles, Lao Tzu, etc, etc. E eles dão o testemunho de que o que você percebeu é o que eles perceberam. Então, aí você está se colocando diante da melhor assembleia possível. Mas um pouco mais tarde você não precisa nem mais dessa. Tem uma pergunta sobre a aula passada. O senhor citou o Tai Chi Chuan como um bom exercício de expressão corporal. Porém, em algumas aulas, embora mencionasse que o Tai Chi Chuan trouxesse benefícios à saúde, isso tem a impressão de que também atraria problemas. Trata-se apenas de uma impressão ou há risco? Qualquer prática tem risco. Qualquer uma. Tá certo? E eu acho que um dos problemas do Tai Chi Chuan é que à medida em que você concentra energias, por assim dizer, você atrai o antagonista. Se você está praticando uma arte marcial, pelo simples fato de praticar, você está chamando o antagonista. Mesmo que você não queira. É da natureza da coisa. Tiago Albuquerque. Falando sobre a matemática, seria apenas uma possibilidade de expressar a realidade. Nada a dever, como querem as ciências positivas, a linguagem verbal. A constituição das 7 artes liberais seria um bom exemplo do equilíbrio entre essas duas possibilidades de expressão do real que a modernidade parece ter perdido. Bom, as 7 artes liberais começam com as artes da linguagem e se prolongam na arte dos números. Veja, o domínio da linguagem dos seus meios expressivos é coisa básica. Isso aí, você não tem isso, você não tem nada e você nem mesmo vai compreender do que se está falando no quadrível, né, as famosas quantidades. Né, certo? Então, veja, Dante enfatizava que a gramática é a estrutura material da linguagem. Tá certo? Material, não ideal. Então, se você não consegue nem aprender essa estrutura material, como que você vai pegar coisas mais abstratas? Por exemplo, as sutilezas psicológicas da retórica ou as abstrações extremas da lógica. Você não pega, realmente. Então, isso para mim é um teste definitivo. Se o sujeito não sabe escrever em português perfeito, ele não vai entender nada de autocultura jamais. Então, o domínio completo da sua língua, pelo menos, se não de mais uma, eu acho que é uma exigência preliminar. Tá certo? Quando você passa para lidar, vamos dizer, com os números, eles têm a vantagem de que são um negócio enormemente compacto. Né? Por exemplo, você vê que quando você começa a usar, por exemplo, sinais em vez de palavras, você pode apressar o raciocínio de uma maneira fantástica. Por exemplo, um computador faz certos cálculos muito mais rápido que você, porque ele não depende da estrutura verbal subjacente. Porém, se não tem estrutura verbal, o que acontece? Esse universo dos números escapa da realidade e ele adquire uma espécie de presença mágica. E você acaba achando que tudo aquilo é real. Quando fala, olha, o universo matemático é o universo da pura lógica. E a pura lógica não tem nada a ver com o real. Ela é a expressão do possível, a estrutura do possível. Né? E para conectá-la com o real, ela precisa de um algo mais. Esse algo mais só se pode fazer através da crítica verbal do raciocínio. Quer dizer, quanto mais você se desliga da lógica verbal e apela só para a lógica matemática, mais você vai cair no mundo do irreal. Já que o assunto remete a duas formas possíveis de expressar o real, podemos aludir à problemática do surgimento da filosofia com Pitágoras ou Sócrates, quer dizer, tomando aí como exemplo de linguagem matemática e linguagem verbal? Talvez. Tomando como símbolo, né? Mas eu não sei se historicamente isso corresponde.